Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Rua F. Kuan. Capítulo 8. A Academia de Sinegard dava 4 dias de folga aos alunos para a comemoração do Festival de Verão. O segundo ano letivo começaria assim que retornassem. A maioria dos alunos aproveitava para visitar a família, mas Rin não tinha tempo nem vontade de ir a Tikane. Planejara passar o intervalo na academia, até Kita convidá-la para ficar em sua casa. A não ser que não queira, falou ele, nervoso. Quer dizer, se tiver outros planos. Não tenho nada planejado, contou Rin. Eu adoraria. Ela fez as malas para a viagem à cidade, programada para a manhã seguinte. Levou poucos segundos na tarefa, tinha poucos pertences pessoais. Dobrou com cuidado os 2 conjuntos de túnicas da escola na bolsa velha e torceu para Kita não achar deselegante ela usar o uniforme durante o festival. Rin não tinha outras roupas, havia se livrado dos velhos mantos sulistas na primeira chance que surgira. Vou chamar um rickshaw, ofereceu Rin ao encontrar Kita nos portões da escola. O garoto pareceu confuso. Por que precisamos de um rickshaw? Rin franziu o senho. Como vamos chegar lá? Kita abriu a boca para responder na mesma hora que apareceu uma carruagem enorme. O condutor, um homem parrudo vestindo robes com ricos tons de dourado e vinho, desceu do assento do cocheiro e fez uma reverência profunda na direção de Kita. Mestre Shen. Ele hesitou diante de Rin, como se tentasse decidir se deveria fazer uma reverência para a garota também. Por fim, apenas deu um aceno formal com a cabeça. Obrigado, Merci. Kita entregou as bagagens para o serviçal e ajudou Rin a subir na carruagem. Confortável? Bastante. De onde estavam, podiam ver quase toda a cidade no vale abaixo, os pagodes em espiral do distrito administrativo se erguendo acima do lençol de neblina, casas brancas construídas nos declives do vale com telhados curvados e as paredes de pedra serpenteantes dos caminhos que levavam ao centro da cidade. Do interior escuro da carruagem, Rin se sentiu isolada das ruas sujas da cidade. Sentiu-se limpa. Pela primeira vez desde que chegara a Sinegard, sentiu que pertencia àquele lugar. Encostou na lateral do veículo e aproveitou a brisa morna do verão soprando em seu rosto. Já fazia um bom tempo que não descansava assim. Vamos discutir o que aconteceu com você em detalhes quando voltar, dissera Jian. Mas sua mente acabou de sofrer um trauma bastante peculiar. A melhor coisa que pode fazer agora é descansar. Deixe a experiência germinar. Deixe sua mente se curar. Com muito tato, Kita não perguntou a ela o que havia acontecido. Rin se sentiu grata por aquilo. Merci os levou a um ritmo rápido pela passagem da montanha. Continuaram no caminho principal da cidade por 1 hora e então viraram à esquerda na estrada isolada que levava ao distrito Jade. Quando Rin chegou a Sinegard, 1 ano antes, ela e o tutor Feirik passaram pelo distrito operário, onde as hospedarias eram baratas e havia casas de apostas em cada esquina. Suas viagens diárias para ver a viúva Mal a levaram para as partes mais barulhentas, sujas e fedorentas da cidade. Até então, o que vira de Sinegard não era tão diferente de Tikane, a capital era apenas mais ruidosa e cheia. Agora, dentro da carruagem da família Shen, ela reparou quão esplendorosa Sinegard podia ser. As ruas do distrito Jade haviam sido pavimentadas recentemente e brilhavam como se tivessem sido limpas naquela mesma manhã. Rin não viu barracos de madeira, nenhuma latrina evidente. Não viu donas de casa mal-humoradas fazendo pães e bolinhos em fogueiras ao ar livre, pobres demais para terem um forno. Não viu mendigos. Achou aquela calmaria desconcertante. Tikane estava sempre explodindo com atividades, andarilhos pegando lixo para reembalar e vender, homens velhos sentados à toa, fumando ou jogando mahjong. Criancinhas usando macacões que deixavam a bunda de fora, andando pelas ruas seguidas por seus avós, prontos para pegá-las se tropeçassem. Não viu nada daquilo ali. O distrito Jade era composto de paredes impecáveis e jardins murados. Com exceção da carruagem, a estrada estava vazia.
Merci parou diante de enormes portões duplos, que se abriram morosamente, revelando 4 longas construções retangulares que formavam um quadrado em torno de um grande jardim. Vários cachorros correram até a entrada, pequeninas coisas brancas cujas patas eram tão imaculadas quanto o caminho de ladrilhos em que pisavam. Kitty deu um grito, desceu da carruagem e se ajoelhou. Os cachorros pularam nele, os rabos balançando com felicidade delirante. Este é o Imperador Dragão. Ele fez carinho no queixo de um dos cachorros. Todos foram batizados em homenagem a grandes líderes. Qual é o Imperador Vermelho? Perguntou o Rin. O que vai mijar no seu pé se continuar parada? A governanta da propriedade era uma mulher baixa e roliça de pele sardenta enrugada chamada Lan. Ela tinha uma voz amigável e infantil que não combinava com o rosto cheio de rugas. Seu sotaque senegardiano era tão forte que, mesmo depois de vários meses de prática com a viúva Mal, que tinha um sotaque carregado, Rin mal conseguia entender a mulher. O que querem comer? Posso preparar o que quiserem. Conheço o estilo culinário de todas as 12 províncias. Menos o da província do macaco. Apimentado demais. Não faz bem. Também não faço tofu fedido. Minha única limitação é o que tem no mercado, mas consigo praticamente qualquer coisa na loja de importados. Alguma receita favorita? Lagosta? Ou castanhas de água? É só falar que eu cozinho. Rin, que estava acostumada a comer a gororoba sem gosto do refeitório da academia, ficou sem palavras. Como poderia explicar a Lan que não tinha aquele repertório culinário? Em Ticane, gostavam de um prato que chamavam de qualquer coisa, que era feito literalmente de qualquer coisa que sobrava na loja, em geral, ovos fritos e macarrão transparente. Quero sopa dos 7 tesouros, interveio Kitty, fazendo Rin imaginar o que poderia ser aquilo. E cabeça de leão. A garota piscou, assustada. O quê? Kitty parecia estar se divertindo. Ah, você vai ver. Você podia agir menos como uma camponesa impressionada, sabe? Falou Kitty conforme Lan servia codorna, ovos de codorna, sopa de barbatana de tubarão em cascos de tartaruga e tripa de porco. É só comida. Mas só comida terá mingau de arroz. Talvez alguns vegetais. Um pedaço de peixe, porco ou frango quando conseguiam colocar as mãos em algo assim. Nada na mesa era só alguma coisa. Sopa dos 7 tesouros era um mingau delicioso que misturava tâmaras vermelhas, castanhas com mel, sementes de lótus e 4 outros ingredientes que Rin não conseguiu identificar. Cabeça de leão, descobriu ela com certo alívio, era uma bola de carne misturada com farinha e cozida com pedaços grandes de tofu branco. Kitty, eu sou uma camponesa impressionada. Sem sucesso, Rin tentou pegar um ovo de codorna com os palitinhos. Por fim, desistiu e usou os dedos. Você come assim? O tempo inteiro? O garoto corou. Você se acostuma. Na nossa primeira semana na escola, foi difícil. A cantina da academia é horrível. Era difícil não ficar com inveja dele. Seu lavabo particular era maior que o quarto apertado que ela dividia com Kezegi. A biblioteca da casa rivalizava com as estantes de Sinegard. Tudo que Kitty tinha era fácil de substituir, quando seus sapatos ficavam sujos de lama, ele os jogava fora. Se a camisa rasgasse, ele comprava uma nova. Uma feita sob medida para sua altura e cintura. Kitty passou a infância num conforto luxuoso, com nada melhor para fazer do que estudar para o Keju. Para ele, passar para Sinegard foi uma surpresa agradável, a confirmação de algo que sempre soube ser seu destino. Cadê o seu pai? Perguntou Rin. O pai de Kitty era o ministro da defesa da imperatriz. Em segredo, ela ficou aliviada por não ter que conversar com ele, só de pensar naquilo ficava apavorada. Mas também não conseguia deixar de sentir certa curiosidade sobre o homem. Será que ele era uma versão mais velha de Kitty, com cabelo cacheado, tão inteligente quanto o filho e muito mais poderoso? Kitty fez uma careta. Reuniões de trabalho. Não teria como você saber, mas toda Sinegard está em alerta máximo. A guarda da cidade inteira vai trabalhar a semana toda sem folga.
Não precisamos de outro incidente com a ópera. Achei que a ópera do Junco Carmesim tivesse sido exterminada. Comentou Rin. Em sua maior parte. Não dá para matar um movimento. Em algum lugar, alguns fanáticos religiosos estão determinados a matar a imperatriz. Kita espetou um pedaço de tofu. Meu pai vai permanecer no palácio até o fim do festival. Ele é diretamente responsável pela segurança da imperatriz. Se qualquer coisa der errado, é a cabeça dele que vai rolar. E ele não fica nervoso? Na verdade, não. Já faz isso há décadas, vai ficar bem. Além disso, a imperatriz é uma excelente lutadora, não é um alvo fácil. Então Kita desatou a revelar uma série de histórias que o pai lhe contará sobre servir no palácio, sobre encontros hilariantes com a imperatriz e os 12 líderes, sobre fofocas da corte e políticas das províncias. Rin ouvia tudo encantada. Como era crescer sabendo que seu pai trabalhava ao lado da imperatriz? Que diferença fazia o local de nascimento? Em outro mundo, ela poderia ter crescido numa propriedade como aquela, com todos os seus desejos à mão. Em outro mundo, poderia ter nascido em meio ao poder. Rin passou a noite numa suíte enorme só para ela. Não dormia tanto ou tão bem desde que fora para Cinegard. Era como se seu corpo tivesse desligado após semanas de maus tratos. Fazia meses que não acordava se sentindo tão bem e com a mente tão desanuviada. Depois de um desjejum preguiçoso de mingau doce e ovos de ganso apimentados, Kita e Rin caminharam até o mercado. Rin não colocava os pés no centro de Cinegard desde que chegará com o tutor Feirik, um ano antes. A viúva mal morava no outro lado da cidade, e o cronograma exigente da academia não lhe dera tempo de explorar a capital sozinha. No ano anterior, ela ficará assoberbada com o mercado. Agora, com o pico de atividades durante o festival de verão, o lugar parecia ter explodido. Carroças de vendedores ficavam estacionadas em qualquer lugar, abarrotando becos tão apertados que os clientes precisavam se locomover em fila única. Mas as coisas que havia para ver. Ah, como eram lindas! Rin viu fileiras e fileiras de colares de pérolas e pulseiras de jade. Prateleiras de pedras lisas do tamanho de ovos que revelavam caracteres, às vezes poemas inteiros, quando mergulhadas na água. Mesas onde mestres calígrafos escreviam nomes em leques lindos e enormes, empunhando os pincéis de nanquim com o cuidado e a destreza dos espadachins. O que são essas coisas? Rin parou em frente a um mostruário com estatuetas de meninos gordinhos. Seus mantos estavam abaixados, deixando os pênis expostos. Ela não conseguia acreditar que algo tão obsceno estivesse à venda. Ah, eu adoro essas, falou Kita. Para explicar, o vendedor pegou uma chaleira e jogou água nas estátuas. A argila escurecia conforme elas ficavam molhadas, e a água começou a jorrar dos pênis como jatos de urina. Rin gargalhou. Quanto custa? Uma custa 4 pratas. Mas faço 2 por 7. Rin empalideceu. Ela só tinha um cordão de pratas imperiais e um punhado de moedas de cobre restantes do dinheiro que o tutor Feirik ajudara a trocar. Nunca precisava gastar um tostão na academia e não tinha parado para pensar como as coisas em Cinegard podiam ser caras quando não estava vivendo às custas da academia. Você quer uma? Perguntou Kita. Rin agitou bastante as mãos. Não, tudo bem. Não posso. Então Kita entendeu. De presente. Ele entregou um cordão de pratas para o mercador. Uma estátua mijona para minha amiga que se diverte fácil. Rin corou. Kita não. Não custa nada. Custa muito para mim, disse ela. Kita colocou a estatueta na mão dela. Se falar de dinheiro outra vez, vou deixar você aqui sozinha. O mercado era tão grande que Rin ficou relutante em se afastar muito da entrada. Se ela se perdesse naquele labirinto, como encontraria a saída? Kita, por outro lado, andava por lá com a calma de quem conhecia profundamente o lugar, mostrando as lojas de que gostava e as de que não gostava. A Cinegard de Kita era cheia de maravilhas, completamente acessível e cheia de coisas que pertenciam a ele. A Cinegard de Kita não era assustadora, porque ele tinha dinheiro. Se tropeçasse,
Metade dos donos de loja da rua iriam ajudá-lo, torcendo para receber uma gorjeta generosa. Se alguém afanasse suas moedas, ele voltaria para casa e pegaria outra bolsa. Kitai podia ser uma vítima da cidade, porque tinha o luxo de fracassar. Rin não tinha. Precisava se lembrar de que, apesar da enorme generosidade de Kitai, nada daquilo era dela. Sua única forma de permanecer na cidade era através da academia, e ela teria que trabalhar pesado para continuar lá. À noite, o mercado se iluminava com lanternas, uma para cada vendedor. Juntas, pareciam um enxame de vagalumes, criando sombras maravilhosas em tudo que sua luz tocava. Você já viu um teatro de sombras? Kitai parou diante de uma tenda gigante. Havia uma fila de meninos e meninas na entrada, tirando cobres do bolso para entrar. Quer dizer, é para crianças, mas... Grande tartaruga. Rin arregalou os olhos. Em Ticane, contavam histórias sobre teatros de sombras. Ela pescou uns trocados do bolso. Eu pago. A tenda estava lotada de crianças. Kita e Rin ficaram mais ao fundo, tentando fingir que não eram ao menos 5 anos mais velhos que o restante da plateia. Na frente, uma enorme tela de seda pendia do teto, iluminada por trás por uma luz amarela suave. Vou contar para vocês sobre o renascimento desta nação. O titereiro falava de uma caixa ao lado da tela, de forma que não era possível ver sua silhueta. A voz encheu a tenda, profunda, macia e ressonante. Esta é a história da salvação e da reunificação de Nika. É a história da Trindade, os 3 combatentes lendários. A luz atrás da tela diminuiu e assumiu um tom vibrante de vermelho. O guerreiro. A primeira sombra surgiu, a silhueta de um homem com uma espada quase tão grande quanto ele. O guerreiro trajava uma armadura pesada, com espinhos saindo das ombreiras. O penacho do capacete balançava no ar. A víbora. A silhueta esbelta de uma mulher surgiu ao lado do guerreiro. Sua cabeça se inclinou em um gesto sedutor e o braço esquerdo se dobrou como se ela carregasse algo nas costas. Um leque, talvez. Ou uma adaga. E o guardião? O guardião era o mais magro dos 3, uma figura curvada enrolada em mantos. Ao seu lado, uma enorme tartaruga se arrastava. O tom vermelho da tela desapareceu e deu lugar ao amarelo suave que pulsava devagar, como um coração. As sombras da Trindade ficaram maiores e então desapareceram. Em seu lugar, surgiu o horizonte de uma terra montanhosa. E o titereiro logo começou sua história. 60 anos atrás, com o estourar da Primeira Guerra da Papoula, o povo de Nikan sofreu com os opressores da Federação. O país adoeceu, ardendo em febre sob as nuvens da droga da papoula. Fitas translúcidas se agitaram sobre o horizonte, dando a impressão de fumaça. As pessoas passavam fome. Mães vendiam seus bebês por um punhado de carne, por um pedaço de tecido. Pais preferiam matar os filhos a vê-los sofrendo. Sim, é isso mesmo. Crianças como vocês. Os Nikaras pensaram que os deuses os haviam abandonado, pois de que outra forma os bárbaros do leste poderiam ter lhes causado tanta destruição? A tela adquiriu o mesmo tom amarelo pálido das bochechas dos viciados em papoula. Uma fileira de camponeses Nikara se ajoelhava com as cabeças no chão, como se chorassem. Os líderes das 12 províncias não protegeram o povo. Outrora poderosos, eles eram agora fracos e desorganizados. Ocupados com antigas rixas, perdiam tempo e soldados lutando uns contra os outros em vez de se unirem para expulsar os invasores de Mugen. Desperdiçavam ouro em bebidas e mulheres. Inalavam a droga da papoula feito ar. Taxavam suas províncias com impostos abusivos e não davam nada em retorno. Mesmo quando a Federação destruiu seus vilarejos e estuprou suas mulheres, eles não fizeram nada. Pois não podiam fazer nada. O povo rezou por heróis. Rezaram por 20 anos. E, finalmente, os deuses os enviaram. Uma silhueta de 3 crianças de mãos dadas apareceu no canto inferior esquerdo da tela. A criança no meio era mais alta que as outras. A criança à direita tinha cabelo comprido e esvoaçante. A terceira,
um pouco mais afastada das outras duas, estava de perfil, olhando para a lateral da tela, como se pudesse ver algo que seus amigos não podiam. Os deuses não mandaram os heróis descerem do céu. Em vez disso, escolheram 3 crianças, órfãos de guerra, camponeses cujos pais haviam sido mortos em ataques a vilarejos. Suas origens eram muito humildes. Mas seu destino era caminhar com os deuses. A criança no meio andou com passos decididos até o centro da tela. As outras duas a seguiram à distância, como se aquele garoto fosse o líder. As sombras se mexiam de maneira tão suave que poderiam ser homens fantasiados atrás da tela, não marionetes feitas de papel e corda. Rin se encantou com aquela técnica, mesmo enquanto se deixava envolver cada vez mais pela história. Quando o vilarejo deles queimou, os 3 formaram um pacto para se vingarem da Federação e libertarem o país dos invasores, para que nenhuma outra criança sofresse o que tinham sofrido. Eles treinaram por muitos anos com monges do templo Buda. Quando chegaram à maturidade, suas habilidades em artes marciais eram prodigiosas, rivalizando com a de homens crescidos que treinavam havia décadas. Ao fim de seu aprendizado, eles foram até o topo da montanha mais alta de todo o país. O Monte Tian Shan. Uma montanha gigantesca surgiu, ocupando quase a tela inteira. A sombra dos 3 heróis ficou minúscula ao lado dela. Porém, conforme caminhavam na direção do morro, o cume foi diminuindo, cada vez mais plano, até os heróis chegarem ao topo. 7.000 degraus levavam ao pico do Monte Tian Shan. Lá em cima, tão alto que nem a mais forte das águias conseguiria alcançar, fica um templo. E daquele templo, os 3 heróis caminharam até os céus e entraram no panteão, a morada dos deuses. Os 3 heróis se aproximavam de um portão semelhante ao que guardava a entrada da academia. As portas tinham o dobro da altura deles, decoradas com padrões intrincados de borboletas e tigres, e eram protegidas por uma grande tartaruga que abaixou a cabeça ao deixá-los passar. O primeiro herói, o mais forte entre seus companheiros, foi chamado pelo Senhor dos Dragões. O rapaz era mais alto que os amigos. Suas costas eram largas, os braços eram como troncos de árvores. Os deuses consideravam que ele deveria ser o líder dos 3. Se vou comandar os exércitos de Nikan, então preciso de uma arma formidável, disse ele, ajoelhando-se aos pés do Senhor dos Dragões. O Senhor dos Dragões ordenou que se levantasse e lhe concedeu uma enorme espada. Assim ele se tornou o guerreiro. A figura do guerreiro fez um grande arco acima da cabeça com a espada e abaixou com força. Faíscas vermelhas e douradas saíram do lugar golpeado pela lâmina. A segunda heroína era uma garota entre 2 homens. Ela passou pelo Senhor dos Dragões, pelo Senhor dos Tigres e pelo Senhor dos Leões, pois aqueles eram deuses da guerra e, portanto, deuses dos homens. Ela falou: sou uma mulher, e as mulheres precisam de armas diferentes das dos homens. O lugar de uma mulher não é em meio ao combate. O campo de batalha de uma mulher é o da enganação e da sedução. Ela se ajoelhou diante do pedestal de Nuva, a deusa serpente. A deusa Nuva ficou satisfeita com aquelas palavras e tornou a heroína letal como uma serpente, tão sedutora quanto a mais hipnótica das cobras. E assim nasceu a víbora. Uma grande cobra deslizou pelo vestido da víbora e contornou seu corpo, enrolando-se nos ombros dela. A plateia aplaudiu aquele truque gracioso de marionete. O terceiro herói era o mais modesto. Fraco e doente, ele nunca conseguirá treinar da mesma maneira que os 2 amigos. Mas era leal, e sua devoção aos deuses era inabalável. O rapaz não implorou por favores a nenhuma deidade no panteão, pois sabia que era indigno. Em vez disso, ajoelhou-se diante da modesta tartaruga que os deixará entrar. Peço apenas força para proteger meus amigos e coragem para proteger meu país, disse ele. A tartaruga respondeu: você receberá isso e mais. Pegue o molho de chaves pendurado em meu pescoço. De hoje em diante, será o guardião. Terá a habilidade de abrir o bestiário dos deuses, onde ficam bestas de todos os tipos, tanto criaturas de extrema beleza quanto monstros destruídos por heróis de outrora. E você os comandará conforme achar melhor. A silhueta do guardião ergueu as mãos devagar e, de suas costas, saíram diversas sombras de formatos e tamanhos diferentes. Dragões.
Demônios! Bestas! Elas envolveram o guardião como um véu escuro. Quando os heróis desceram a montanha, os monges que um dia os treinaram perceberam que os três superavam a técnica até mesmo do mestre mais velho do templo. A notícia se espalhou, e lutadores de artes marciais de toda a nação se curvavam à habilidade dos três heróis. A reputação da Trindade cresceu. Agora que seus nomes eram conhecidos por todas as 12 províncias, a Trindade convidou cada um dos líderes regionais para um grande banquete no pé do Monte Tianshan. 12 figuras, cada uma representando uma província diferente, apareceram na tela. Os penachos de seus capacetes tinham o formato dos animais de cada província: galo, boi, lebre, macaco e assim por diante. Os líderes regionais, que eram muito orgulhosos, estavam furiosos pelos outros 11 terem sido convidados. Todos pensaram que eram convidados exclusivos. Conspiração era o que faziam de melhor e, na mesma hora, criaram um plano para se vingar da Trindade. A tela brilhou com um roxo estranho e nebuloso. As sombras dos líderes baixaram as cabeças na direção uns dos outros acima das tigelas de comida, como se estivessem conduzindo negócios nefastos. Porém, durante a refeição, eles perceberam que não conseguiam se mover. A víbora havia envenenado as bebidas com um agente paralisante, e os líderes haviam bebido muitas cuias de licor de sorgo. Enquanto se encontravam incapacitados em seus assentos, o guerreiro se levantou e anunciou: "Hoje, eu me declaro imperador de Nika. Se ficarem contra mim, cortarei suas cabeças e tomarei suas terras. Mas se prometerem servir a mim como aliados, e lutar como generais sob meu estandarte, serão recompensados com prestígio e poder. Nunca mais terão que defender suas fronteiras de outro líder. Nunca mais terão que lutar pela dominação. Todos serão iguais sob meu comando, e serei o maior líder que este reino já viu desde o Imperador Vermelho." A silhueta do guerreiro ergueu a espada para o céu. Raios saíram da ponta, um símbolo da bênção celestial. Quando os líderes regionais conseguiram se mover de novo, todos concordaram em servir ao novo Imperador Dragão. Assim, Nikan foi unificada sem que uma única gota de sangue tivesse que ser derramada. Pela primeira vez em séculos, os líderes entraram em combate sob o mesmo estandarte, obedecendo às ordens da Trindade. E, pela primeira vez na história recente, Nika apresentou um exército unido contra os invasores da Federação. Enfim, expulsamos os opressores. E o Império voltou a ser livre. O horizonte montanhoso do país retornou, dessa vez cheio de pagodes em espiral, com templos e inúmeros vilarejos. Era um país livre de invasores. Um país abençoado pelos deuses. "Hoje celebramos a unificação das 12 províncias", disse o titereiro. "Celebramos a Trindade. E homenageamos os deuses que lhes concederam poder." As crianças aplaudiram sem parar. Kita estava com o senho franzido quando saíram da tenda. "Nunca tinha percebido como essa história é horrível", falou ele, baixinho. "Quando você é pequeno, acha que a Trindade foi esperta, mas, na verdade, é só uma história de coerção e envenenamento. A política Nicara de sempre." "Não sei nada de política Nicara", disse Rin. "Mas eu sei." Ele fez uma careta. "Meu pai me conta tudo o que acontece no palácio. É exatamente como o titereiro disse, os líderes estão sempre competindo uns com os outros, disputando a atenção da imperatriz. É patético." "Como assim?" Kitai parecia nervoso. "Sabe quando os líderes regionais estavam tão ocupados lutando entre si que deixaram Mugen acabar com o país durante as guerras da Papoula? Meu pai está convencido de que vai acontecer de novo. Você se lembra do que Yin falou no primeiro dia de aula? Ele tem razão. Mugen não está à toa naquela ilha. Meu pai acha que é apenas uma questão de tempo até atacarem de novo. Ele teme que os líderes das províncias não estejam levando essa ameaça a sério." A fragmentação do Império parecia ser uma preocupação de todos os mestres da academia. Embora o exército estivesse tecnicamente sob o controle da Imperatriz, suas 12 divisões dependiam de soldados de suas províncias e eram comandadas pelo líder da província em questão.
E as relações entre as províncias nunca foram boas. Rin jamais havia percebido quão profundo era o desprezo dos nortistas em relação ao sul até chegar em Sinegard. Mas ela não queria falar de política. Aquela folga era a primeira vez em muito tempo em que conseguia relaxar, e não tinha vontade de discutir assuntos como uma guerra iminente sobre a qual não poderia fazer nada a respeito. Ainda estava impressionada com o espetáculo visual do teatro de sombras e queria que Kita deixasse os assuntos sérios de lado. Gostei da parte sobre o panteão, falou Rin depois de um tempo. Lógico que gostou. É a única parte que é pura ficção. Será mesmo? Indagou Rin. Quem garante que os membros da Trindade não eram xamãs? Eles eram excelentes artistas marciais. Políticos. Soldados talentosíssimos, sim, mas a parte sobre xamanismo é só exagero, falou Kita. Os Nikaras amam enfeitar histórias de guerra, você sabe. Mas de onde essas histórias vieram? Insistiu Rin. Os poderes da Trindade são muito específicos para serem ficção. Se são apenas mitos, então por que o mito nunca muda? Conhecemos a Trindade lá em Ticane. Por todas as províncias, os detalhes são iguais. São sempre o guardião, o guerreiro e a víbora. Kita e deu de ombros. Algum poeta foi criativo e esses personagens pegaram. Não é tão difícil de acreditar. Pelo menos é mais fácil de acreditar nisso do que na possibilidade de eles serem xamãs. Mas já existiram xamãs antes, argumentou Rin. Antes de o Imperador Vermelho conquistar Nikan. Não há provas conclusivas. São apenas histórias. Os escribas do Imperador Vermelho mantinham registros das importações até o último cacho de bananas, disse Rin. É difícil acreditar que exageravam a esse ponto ao descrever os inimigos. Kita parecia cético. Sim, mas isso não significa que os membros da Trindade fossem xamãs. O Imperador Dragão está morto, e ninguém sabe onde o Guardião está desde a Segunda Guerra da Papoula. Talvez ele esteja escondido. Talvez ainda esteja em algum lugar, esperando pela próxima invasão. Ou talvez... E se os membros do Sikh forem xamãs? A ideia havia acabado de lhe ocorrer. É por isso que não sabemos nada sobre eles. Podem ser os únicos xamãs que... O Sikh é formado apenas por assassinos, desdenhou Kita. Eles apunhalam, matam e envenenam. Não invocam deuses. Até onde você sabe? Você está mesmo obcecada com essa coisa de xamãs, hein? É só uma história infantil, Rin. Os escribas do Imperador Vermelho não teriam mantido registros extensos de uma história infantil. Kita suspirou. Foi por isso que você escolheu folclore? Acha que pode virar xamã? Acha que pode conjurar deuses? Não acredito em deuses, respondeu Rin. Mas acredito em poder. E acredito que os xamãs tinham uma fonte de poder que o resto de nós não sabe como acessar, e acredito que ainda é possível aprender. Kita balançou a cabeça. Vou contar o que os xamãs são. Em algum momento da história, alguns mestres em artes marciais se tornaram realmente poderosos, e quanto mais batalhas venciam, mais as histórias se espalhavam. É provável que encorajassem essas histórias, pensando que assustariam os inimigos. Não ficaria surpreso se a própria imperatriz tivesse inventado histórias sobre a Trindade ser formada por xamãs. Com certeza a ajudaria a se manter no poder. Ela precisa disso agora, mais do que nunca. Os líderes das províncias estão inquietos. Aposto que estamos a poucos anos de um golpe. Mas se ela é mesmo a víbora, por que não invocou cobras gigantes para subjugar os líderes regionais? Rin não conseguia pensar num argumento para aquela teoria, então ficou em silêncio. Debater com Kita era inútil depois de algum tempo. Ele era tão convencido de sua lógica, de seu conhecimento enciclopédico sobre a maioria das coisas, que tinha dificuldade de conceber lacunas em sua compreensão. Notei como Titereiro ignorou como realmente ganhamos a Segunda Guerra da Papoula, falou Rin depois de um tempo. Você sabe. Speer. Massacre. Milhares de mortos numa única noite. Bem, no fundo, é uma história infantil, disse Kita. E genocídio é um pouco deprimente.
Rin e Kitai passaram os 2 dias seguintes sem fazer nada, cedendo a todas as vontades preguiçosas que não podiam atender na academia. Jogaram xadrez. Ficavam deitados no jardim, olhando para as nuvens e fofocando sobre os colegas de turma. Nia é bem bonitinha, falou Kitai. Assim como Venka. Venka é obcecada por Neza desde que entramos na academia, comentou Rin. Até eu consigo ver isso. Kitai ergueu as sobrancelhas. Talvez você seja obcecada por Neza. Não seja nojento. É, sim. Sempre fica me fazendo perguntas sobre ele. Porque sou curiosa, falou Rin. Sunzi diz que devemos conhecer o inimigo. Sunzi coisa nenhuma. Você só acha ele bonito. Rin atirou o tabuleiro na cabeça do garoto. Por insistência de Kitai, Lan preparou ensopado de pimenta. Por mais delicioso que fosse, Rin teve a experiência única de chorar enquanto comia. Ela passou a maior parte do dia seguinte se arrastando para o banheiro com um reto em chamas. Você acha que era assim que os seierlieses se sentiam? Questionou Kitai. E se diarreia cáustica era o preço pela devoção de toda uma vida fênix? Então a fênix é uma deusa vingativa, resmungou Rin. Eles provaram todos os vinhos do armarinho de bebidas do pai de Kitai e ficaram maravilhosamente bêbados. Nez e eu passamos a maior parte da nossa infância atacando esse armarinho. Prova esse. Kitai passou uma garrafinha de cerâmica para ela. Licor de sorgo branco. 50% de álcool. Rin engoliu com tudo. A bebida atravessou sua garganta com uma queimação incrível. Isso é fogo líquido, falou. É sol engarrafado. É a bebida de um seperliês. Kitai riu. Sabe como faziam isso? Perguntou ele. O ingrediente secreto é urina. Ela cuspiu o licor, o que fez Kitai gargalhar ainda mais. Hoje em dia, usam pó alcalino. Mas reza a lenda que um oficial insatisfeito mijou em cima de uma das destilarias do Imperador Vermelho. Provavelmente foi a melhor descoberta acidental daquela época. Rin ficou de bruços para olhar o amigo de soslaio. Por que você não está na montanha Yuelu? Você deveria ser um erudito. Um sábio. Sabe tanta coisa sobre tudo. Kitai poderia gastar horas falando de qualquer assunto, mas mostrava pouco interesse nos estudos. Ele passou pelos testes sem dificuldade, pois sua memória idética tornava as revisões desnecessárias, mas se render a Neza no instante em que o torneio ficou perigoso demais. Kitai era brilhante, mas não pertencia a Sinegard. Eu queria, admitiu ele. Mas sou o único filho do meu pai. E ele é o ministro da defesa. Então, que escolha tenho? Ela brincou com a garrafa. É filho único, então? Kitai balançou a cabeça. Tenho uma irmã mais velha. Kinata. Ela está em Uelu agora, estudando geomancia ou algo assim. Geomancia? A arte de posicionar prédios e coisas. Kitai balançou a mão no ar, é tudo sobre estética. É supostamente importante, se o seu maior desejo é se casar com alguém importante. Você não leu todos os livros que existem sobre geomancia? Só leio o que é interessante. Kitai ficou de bruços. E você? Algum irmão? Não, respondeu Rin. Então franziu o senho. Bem, na verdade, não sei por que disse isso. Eu tenho um irmão adotivo. Kezegi. Tem 10 anos. Tinha 10 anos. Está com 11 agora. Sente saudade dele? Rin aproximou os joelhos do peito. Não gostou do jeito como seu estômago ficou de repente. Não. Quer dizer, sei lá. Ele era tão pequeno quando fui embora. Eu costumava tomar conta dele. Acho que fico feliz por não ter mais que fazer isso. Kitai ergueu a sobrancelha. Você escreveu para ele? Não. Ela hesitou. Não sei por quê. Acho que pensei que os Fang não iam gostar muito de ter notícias minhas. Ou que talvez seria melhor ele me esquecer.
Rin havia planejado escrever ao menos para o tutor Feirik no início, mas o dia a dia na academia fora tão ruim que não suportaria contar a ele aquele tipo de coisa. Então, conforme o tempo passava e os trabalhos escolares ficavam cada vez mais cansativos, era tão doloroso pensar em Tikane que ela simplesmente decidiu parar de fazer isso. Você não gostava de casa, não é? Não gosto de pensar nela, murmurou Rin. Ela nunca queria pensar em Tikane. Queria fingir que jamais havia morado lá. Melhor, queria fingir que o lugar não existia. Porque, se pudesse apagar o passado, então poderia escrever para si o que quisesse ser no presente. Estudante. Erudita. Soldada. Qualquer coisa, menos o que costumava ser. O festival de verão culminou em um desfile no centro de Sinegard. Rin chegou ao local com os membros da casa de Shen, o pai de Kita e sua esbelta mãe, 2 tios com as esposas e a irmã mais velha. Rin tinha se esquecido quanto o pai de Kita era importante até ver a família inteira usando vestes com tons de vinho e dourado, as cores do clã. De súbito, Kita agarrou o cotovelo de Rin. Não olhe para a esquerda. Finja que está conversando comigo. Mas eu estou conversando com você. Na mesma hora, Rin olhou para a esquerda. E viu Neza entre uma multidão de pessoas com roupas prateadas e cerúleas. Um enorme dragão estava bordado nas costas de seu manto, o emblema da casa de Yin. Ah! Ela virou o rosto. Podemos ir mais para lá? Sim, vamos. Após se abrigarem com segurança atrás do rotundo tio mais novo de Kitai, Rin espiou os membros da casa de Yin. Percebeu que estava olhando para 2 versões mais velhas de Neza, uma masculina e outra feminina. Ambos já tinham mais de 20 anos e eram tão atraentes que chegava a ser injusto. Na verdade, toda a família de Neza parecia pertencer a Morais, como se fossem mais humanos idealizados do que gente de verdade. O pai de Neza não veio, comentou Kitai. Interessante. Por quê? Ele é o líder do dragão, respondeu ele. Um dos 12. Talvez esteja doente, sugeriu Rin. Talvez odeie desfiles tanto quanto você. É, mas eu estou aqui, não é? Kitai se atrapalhou com as mangas da roupa. Não se pode simplesmente faltar ao desfile de verão. É uma demonstração de unidade de todas as 12 províncias. Uma vez meu pai quebrou a perna no dia anterior e veio mesmo assim. Passou o desfile todo dopado de sedativos. Se o cabeça da casa de Lee não veio, isso significa alguma coisa. Talvez esteja com vergonha, falou Rin. Furioso pelo filho ter perdido o torneio. Envergonhado demais para dar as caras. Kitai sorriu. Uma corneta soou pelo fino ar da manhã, seguida por um servo gritando para todos os membros da procissão ficarem em ordem. Kitai se virou para Rin. Então, não sei se você pode. Não, tudo bem, respondeu ela. É óbvio que Rin não acompanharia a casa de Shen. Não era da família de Kitai, não havia motivo para participar da procissão. Poupou o amigo do constrangimento de mencionar aquilo. Vou assistir do mercado. Depois de se apertar e dar algumas boas cotoveladas, Rin se livrou da multidão e encontrou um lugar em cima de uma barraca de frutas onde poderia assistir ao desfile sem ser esmagada até a morte pela horda de Sinegardianos que havia se reunido no centro da cidade. Contanto que o telhado de palha não cedesse, o dono da barraca não precisava saber que ela estava ali. O desfile começou com uma homenagem ao Hall Celestial, o grupo de criaturas místicas que, segundo a lenda, existiam na época do Imperador Vermelho. Dragões gigantes e leões serpentearam pela multidão, ondulando em varas controladas por dançarinos escondidos pelo tecido. Fogos de artifício explodiam no mesmo ritmo que eles, como trovões coordenados. Depois, surgiu uma enorme efígie vermelha sustentada por mastros que fora cuidadosamente incendiada, a Fênix Escarlate do Sul. Rin observou a Fênix com curiosidade. De acordo com os livros de história, aquela divindade era venerada pelos Seirlieses acima de todas as outras. Na verdade, Speer nunca venerara o enorme panteão de deuses de Nikan, apenas a Fênix. A criatura que veio atrás da Fênix não se parecia com nada que Rin tivesse visto antes.
Tinha cabeça de leão, chifres de veado e o corpo de um animal de 4 patas, um tigre, talvez, embora os pés tivessem cascos. Ela se moveu em silêncio. Seus titereiros não batiam tambores, não entoavam cânticos, não tocavam sinos para anunciar sua chegada. Rin refletiu sobre a criatura até se lembrar de uma descrição que ouvirá em histórias contadas em Ticane. Era um Kirin, a mais nobre das bestas terrestres. Kirin só eram vistos em Nikan quando um grande líder morria, portanto, apenas em momentos de grande perigo. Então a procissão foi tomada pelas casas ilustres, e Rin logo perdeu o interesse. Depois de ver o rosto deprimido de Kitai, não era nada divertido assistir a liteiras e liteiras de gente importante usando as cores da família. O sol brilhava forte. O suor escorria de suas têmporas. Desejou ter alguma coisa para beber. Rin protegeu o rosto com a manga da roupa, esperando o desfile terminar para encontrar Kitai. Então a multidão ao redor começou a gritar, e Rin de repente percebeu que, na liteira de seda dourada, cercada por um batalhão de músicos e guarda-costas, a imperatriz estava chegando. A imperatriz tinha várias imperfeições. Seu rosto não era simétrico. Suas sobrancelhas formavam arcos finos, e uma delas ficava um pouco acima da outra, o que lhe dava uma expressão constante de desdém. Até sua boca era desigual, com um dos lados se curvando mais que o outro. Mesmo assim, ela era, sem dúvida alguma, a mulher mais bonita que Rin já havia visto. Palavras não eram suficientes para descrever seu cabelo, mais escuro que a noite e mais lustroso que asas de borboleta. Ou sua pele, mais clara e suave que qualquer senegardiano poderia ter desejado. Ou seus lábios, da cor do sangue, como se tivesse acabado de comer uma cereja. Todas aquelas coisas poderiam ser aplicadas a mulheres normais e sozinhas, talvez fossem até notáveis. Mas na imperatriz eram apenas verdades casuais, inevitáveis. Em comparação, a beleza de Venka não era nada. A juventude, pensou Rin, era uma amplificação da beleza. Era um filtro que podia mascarar o que uma pessoa não tinha e destacar até o mais comum dos traços. Mas a beleza sem juventude era perigosa. A beleza da imperatriz não dependia dos lábios carnudos e suaves, das bochechas rosadas ou da pele macia. Aquele tipo de beleza perfurava como um cristal afiado. Aquele tipo de beleza era imortal. Depois, Rin não seria capaz de dizer o que a imperatriz estava vestindo. Não conseguiria rememorar se a imperatriz falará alguma coisa, ou mesmo se acenar em sua direção. Não conseguiria se lembrar de nada que a imperatriz fizera. Ela se lembraria apenas daqueles olhos, escuros e profundos, olhos que lhe davam a sensação de sufocamento, como os do mestre Jian. Mas, se aquilo era se afogar, Rin não queria ar, não precisava de ar contanto que pudesse continuar fitando aqueles poços reluzentes de obsidiana. Não conseguiu desviar o olhar. Não conseguia nem pensar em desviar o olhar. Conforme a liteira da imperatriz desaparecia na multidão, Rin sentiu uma pontada estranha no coração. Rin teria destruído reinos por aquela mulher. Teria seguido até os portões do inferno. Aquela era a sua líder. Era ela quem deveria servir. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.